Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos chegando mais uma vez aqui. É o Fabiano falando aqui de casa, claro. Home studio, home office. Com os meus colegas aqui, vão dar uma boa noite para a turma aí. Fala aí, Jean. Boa noite, pessoal. Uma satisfação estar aqui novamente para a gente continuar o nosso bate-papo com os nossos assuntos relacionados ao Espiritismo. Segue aí com a Thaís, né, Thaís? Tá por aí também? Sim, boa noite, gente. Uma boa sexta-feira a todos. Vamos nós aí mais uma live. Assunto interessante, assunto do nosso cotidiano, como todos os outros, né? Mas esse mais atual. Espero que dê tudo certo. Maravilha. Então tá, vamos de imediato para a nossa oração de abertura. Convidar todos vocês para mentalmente acompanharmos a oração de abertura do trabalho de hoje. Assim, então, amado Pai, agradecemos imensamente por estarmos reunidos mais uma vez, em Teu nome, em nome do Cristo, para podermos, né, mais uma vez, nos colocarmos na presença de Deus, dessa luz imensa, maravilhosa, a qual já nos banhamos a partir de agora, através dos mensageiros da Casa Elos de Luz, que nos trazem essas energias salutares. E vamos, então, ao respirar mais profundamente, perceber que já estamos envoltos por essas energias. Vamos agradecendo, assim, a equipe espiritual da Elos, os mentores, os guardiões deste lar Elos, que se espalham agora e derramam suas proteções, suas luzes sobre todos nós. E assim, só podemos agradecer em nome de Deus e do Cristo, do mentor responsável deste trabalho, abrir o trabalho, então, de palestra doutrinária, e essa live de hoje. Maravilha! Está aberto, então. Boa. Vamos lá, pessoal. Hoje, realmente, como disse a Thaís, um assunto muito legal, muito atual, não poderia ser mais atual. E que a gente vai falar da retrospectiva positiva, hein, de 2020. E que aprendizados a pandemia nos trouxe. Então, antes de mais nada, eu vou passar para o Jean, porque ele tem um recadinho. É especialista nisso aí. Então tá, pessoal. Bom, uma satisfação, então a gente está aqui mais uma vez, né, reunidos nesse trabalho aí, regado de amor, de fraternidade, de luz. Bom, e como esse vídeo vai para o YouTube, a gente sempre deixa aquele recadinho do YouTube, né? Então, nós somos um grupo de palestrantes do Centro Espírita Elos de Luz, aqui presente o Fabiano, eu, o Jean e a Thaís. Também temos a Tânia nas demais lives, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aí embaixo do vídeo tem um botãozinho, clica aí, se inscreve, ativa o sininho de notificação para que sempre que a gente colocar um material novo, você assista aí em primeira mão. Se gostar, deixa o like, se não gostar, deixa o dislike também, e os comentários, que é muito importante para a gente aí. Mas eu estava olhando aqui, Fabiano, já tem bastante pessoal nos dando boa noite, nos dando oi. A Yara, o Nelson, Maria Cláudia, a Elisete, me ajuda aí se eu esquecer alguém. Muita gente já com a gente, hein? Bastante. Alessandro aí também, né? Era para tu estar aqui, Alessandro. A Luciana também. Liane. Maravilha. A gente vai citando, com o decorrer da live, a gente vai citando o pessoal aí, as participações. Vamos aí jogando, vamos tocando bola aí. Bom, nossa tarefa de hoje, fazer uma retrospectiva de 2020. Né? Uma retrospectiva sobre o viés positivo. Então, para a gente poder entrar nesse assunto de uma forma aí, bem dentro daquilo que a gente tem falado até o momento, nas nossas lives, nas nossas palestras, e principalmente nas nossas séries, né? Então, vou fazer aqui uma retrospectiva, ou melhor, como é que chama, Fabiano? Uma retrospectiva, um embasamento em cima do que a gente já conversou aqui, justamente para a gente poder entrar no nosso tema de uma forma aí mais embasada. Bom, vocês devem ter assistido aí as duas séries que a gente fez. Uma delas agora foi a última, Brasil, Pátria do Evangelho. Tivemos a anterior, A Caminho da Luz. E a gente se baseando nela e nas palestras e tudo que a gente falou o ano inteiro, a gente está vivendo um período de transição planetária. O que é a transição planetária? Para quem nunca ouviu nada do assunto.
é esse momento que a Terra passa, deixando de ser um planeta de provas, expiações, e indo para a regeneração. É aquilo que Jesus falava, né? A separação do joio e do trigo. Bem, lá em A Caminho da Luz, a gente, quem não assistiu a série aí, assista, tá aí nas descrições dos vídeos aí. Em A Caminho da Luz, relata muito bem essa passagem, esse momento, onde teve um planeta, ou melhor, um sistema, que é o sistema de Capela, e viveu algo semelhante ao que a gente está vivenciando hoje aqui na Terra, nesse período. Só que, claro, muito tempo antes, né? Esse pessoal que foi, digamos assim, que não serviu mais lá para continuar, não carimbou seu passaporte, ou melhor, não carimbou a sua permanência naquele planeta, ele, com essa separação, eles foram trazidos para um planeta primitivo na época, aí beirando 7, 10 mil anos atrás, e era nós aqui a Terra. Esses espíritos que foram exilados de lá, chegando aqui, impulsionaram, né? Aqueles que lá não serviam mais, ou melhor, não se enquadravam mais naquele formato energético do planeta, de subida, né, de evolução, chegando aqui no planeta primitivo, impulsionaram a nossa evolução. Então, eles chegando aqui, construíram as pirâmides, inventaram a agricultura, descobriram o fogo, fizeram uma série de inovações. Então, Capela passou, naquele momento, por um período semelhante ao que nós estamos passando hoje, um período de transição. Então, aqueles que não podiam mais, não tinham mais condição de estar lá, foram trazidos para cá. Segundo a mediunidade aí de Chico Xavier, de outros companheiros aí da caminhada espírita, né, médiuns aí de renome, como Divaldo, muitos outros, né, contam detalhes que talvez no livro não tenham aparecido, mas que elucidaram bem mais isso. Chico, em especial, lá naquele programa Pinga Fogo, que ele teve lá em 71, 72, se não me engano, ele dá um pouco mais de detalhes sobre isso. E lá ele fala, né, que nós aqui na Terra, né, nos dias atuais, lá na época lá que foi 71, lá no livro, vocês lembram que o livro Caminho da Luz, escrito lá em 1939, por aí, né, comentava-se no livro que haveria uma reunião das potências angélicas do planeta esperando esse período da transição. Lá em 71, lá no Pinga Fogo, Chico traz detalhes desse evento, porque nesse momento já tinha acontecido, e foi lá em 69, quando o homem pisou na Lua. Então, quando o homem pisou na Lua, as potências angélicas do sistema, né, os espíritos superiores responsáveis pela nossa evolução aqui, se reuniram no planeta e fizeram uma avaliação do que estava acontecendo. E, não sei se vocês lembram ou não, quem viveu essa época vai se lembrar, a gente vivia um momento bélico muito grande na Guerra Fria ali, onde em qualquer momento poderia acontecer o fim do mundo, né, se a gente para analisar uma guerra nuclear. Então, Jesus intercedeu por nós, segundo o relato do livro, segundo o relato do Chico Xavier, do Pinga Fogo, e pediu lá uma moratória de, se em 50 anos a gente não, né, disparasse lá as armas nucleares um contra o outro, não acabassem com a Terra, uma evolução muito grande seria vista a partir daí. Esse período de 50 anos, 1969 mais 50, 2019. Então, a partir desse momento, né, vencido esse período, onde não houvesse uma guerra de destruição em massa, né, como o caso não houve, a gente estaria apto a uma grande evolução. Só fazendo um parênteses lá do que eu falei em Capela. O livro de Capela não é muito claro, mas o slide de Capela não é muito claro em relação a isso. Mas, como eu falei, médiuns bem renomados vieram trazendo algumas informações, até pela própria mediunidade do Chico, do que aconteceu lá em Capela. E lá em Capela, essa transição não foi uma coisa assim tão tranquila como está sendo aqui na Terra. Lá em Capela há relatos de uma grande guerra, onde dizimou grande parte da população. Por isso, originou esses exilados. Bom, voltando aqui para os dias de hoje. Passamos os 50 anos, não disparamos arma atômica nenhuma contra ninguém, né? Então, aptos a ver grandes coisas, grandes modernidades a nível moral, a nível intelectual, a nível de ciência, segundo as previsões de Chico, né? Ok, 2019. Quando chegamos em 2020, o que a gente encontra? Um mundo um pouco diferente, um pouco renovado, né? Por exemplo, não disparamos nenhuma arma atômica um contra o outro. Então, com isso, né,
a gente não regrediu lá para o tempo da pedra, né? Porque imagina uma situação, o que aconteceria? Segundo os cientistas relatam, né? 1/3 da população morreria na hora. O outro terço da população seria dizimado ali em um ano. O que sobraria viveria em condições do tempo da pedra mesmo, onde não teria nenhuma tecnologia. Conseguimos vencer isso, fomos diferentes do que aconteceu lá em Capela, e hoje a gente vive esse mundo renovado. Em vez de ter toda essa situação catastrófica, uma situação desesperadora, a gente vive uma situação de tranquilidade, onde passamos por uma dificuldade. Essa dificuldade que todo mundo está vivendo é que nos obrigou a nos reinventar, a viver de uma forma diferente, valorizando coisas que a gente não valorizava antes, né? Porque até então, o que a gente vivia? Correria, né? O materialismo, muita correria, desatenção em relação a coisas que a gente julgava que não eram importantes. Tipo, era muito melhor eu ficar focado no trabalho do que dar atenção para a família. Era muito melhor eu ficar fora de casa do que em casa. Era muito melhor eu focar nas coisas materiais do que nas coisas morais. E esse momento que a gente vive, onde um serzinho tão pequenininho, que nem vida tem, fez com que toda a humanidade parasse por um tempo, por um período, e repensasse. Então, nós não tivemos uma transição com uma catástrofe em massa. Tivemos uma transição calma e tranquila e serena, onde nos fez o quê? Pensar, refletir e nos reencontrar de forma a modificar todos aqueles nossos valores que até então a gente tinha, porque saindo desse período que a gente vive agora, com certeza, somos diferentes. Então, acho que nenhum de nós, né, depois dessa vivência que a gente teve, passamos por somos iguais, né? Grandes mudanças houveram. Não sei se tu concorda, Fabiano. O que tu acha aí dessas colocações, se a gente parar e fazer uma análise mais geral disso, né? Nós poderíamos ter uma situação bem catastrófica, não tivemos, diferente dos nossos vizinhos lá, uma situação bem calma e tranquila. Claro, houveram, né, está havendo mortes, perdas, mas também, se a gente parar para analisar, está havendo muitos recuperados, né? Eu peguei ali, só para colocar um número aqui, eu peguei ali no site do Google, acho que foi, Wikipedia ali, nós temos 45 bilhões de recuperados no mundo. Então, isso é um fator que tem que ser comemorado. Se a gente for comparar lá com aquela outra crise que a gente teve, aquela outra pandemia que teve lá em 1918, 19, que morreram lá 50 milhões de pessoas, né? Hoje a gente teve perdas, mas essa perda é de 1 milhão e pouco, né? Então, claro, isso não é um número para ser comemorado, mas a gente tem que olhar sempre pelo viés positivo da coisa. E o viés positivo da coisa realmente é o quê? A mudança que tudo isso está nos proporcionando. Parar, pensar, refletir e levar em consideração, sim, tudo que nos trouxe de bom, né? E quanta coisa esse momento está nos fazendo parar, pensar, refletir e agregar coisas boas na nossa vida. O que tu acha aí, Fabiano? É por aí? Bora lá, vamos dar sequência então. Vamos perguntar para o pessoal, enquanto isso, também como é que está o som. Está tudo chegando bem, né? Mas acredito que está tudo certo. Acredito que sim. O Jean já deu uma boa introdução aí com o exemplo de Capela, que é uma base para a gente poder entender um pouco essa transição, né? A gente está no período, digamos assim, começando neste ano agora, que se materializa, né, essa transição planetária que já se ensaiava, se toma forma, né, toma forma. E a gente pode vivenciar isso aí de uma certa forma. Então, o que é importante nesse caso? O que a gente aprende, como disse o João, o que a gente aprende com esse período, né? O que a gente tira dele? Por quê? Porque é um ciclo, como tudo nesse mundo, ele é feito de ciclos, né? O universo, por sinal, né? É feito de ciclos. E essa coisa como disse o Jean, das forças espirituais, tudo tem uma programação. A gente pensa, essa pandemia, como é que foi me aparecer justo agora, nesse momento da minha vida, como se fosse uma coisa pessoal, né? Agora tu vai ver, vou te botar uma pandemia aí. Enquanto, na verdade, isso são programações planetárias. Nada é por acaso nesse mundo. Somos espíritas, né? Ou somos o quê? Se nada é por acaso na vida da gente, imagina no planeta, né?
Então, tudo está no lugar certo, na hora certa, dentro da ideia de evolução. Agora, claro, tem dificuldades, tem questões bem duras, tem perdas, tem a questão do flagelo em si, como diz lá o Livro dos Espíritos. É um flagelo, claro que é. Mas ele traz consigo essa transformação. Eu vou tocando aqui, Thaís, depois tem alguma coisa dessa parte básica, depois a gente pode avançar. Eu acho que vocês falaram muito bem, e o Livro dos Espíritos é um ótimo livro para a gente ler nesse momento, porque ele nos traz todas as leis, não todas especificamente, assim, esmiuçadamente, mas as principais leis divinas, Allan Kardec e os Espíritos descrevem ali, né? Assim como o Fabiano falou do flagelo, que é importante, que isso nos ajuda a dar um impulso de progresso, né? O nosso progresso, desde 2019, como disse o Jean, tava indo que nem a tartaruguinha ali, ó, bem devagarinho, a gente tava levando assim, como se não quiséssemos assim essa transformação, né? Aquela coisa que a gente tem de ser meio avesso às mudanças, né? Só que as mudanças são muito positivas se a gente olhar desta forma. Então, toda vez que há uma catástrofe natural ou uma pandemia, como teve em 2018, só que a gente não estava tão preparado como agora, né, para uma nova pandemia, essas coisas acontecem justamente para que a gente tenha esse progresso mais rápido, mais depressa, porque isso nos está exigindo ao longo dos anos e a gente não está se preparando para isso, né? E além disso, no Livro dos Espíritos, ele nos diz sobre a questão da destruição. Por que há destruição, né? Por que há mortes? Por que há isso tudo, essas pandemias, né? Essas coisas que assolam o mundo todo? E aí os Espíritos respondem que é justamente para nos regenerarmos, para podermos nos transformarmos, né? Seres novos, mais evoluídos, com um intuito melhor, como já falou ali, trocando as nossas prioridades da vida, que antes da pandemia eram uns e agora provavelmente são outros totalmente diferentes. Acho que é mais ou menos por aí a gente começa a ver o lado positivo desse ano de 2020. Verdade. Eu vou tocando aqui, o G qualquer coisa chama também. A gente vai trabalhar assim de uma forma debate hoje, tá? Me chama a atenção bastante também o Livro dos Espíritos, a questão 737, onde ele, afinal, por que Deus, né, permite os flagelos, né? O que é flagelo? Fui lá buscar, né? Tem várias alternativas, vários significados. Um deles é para o nosso tema: permanência ou propagação de uma doença contagiosa numa região, ou seja, na tua charada, epidemia, praga, surto. Mas por que, afinal? E os Espíritos respondem: por quê? Para fazê-la progredir mais depressa, como disse a Thaís. Porque a necessidade de regeneração, necessidade de mexer, de transformar. Então, digamos que é um empurrãozinho na evolução, é ou não é? É aquela, né, famosa impulso. E aí ele pergunta assim, ele insiste, né? Kardec, como bom cientista curioso, né? Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outro meio? Porque tinha que ser o flagelo. Pois é, né? Não podia ser de outro. Olha a resposta dos Espíritos aqui. Podia ou não podia ser de outro meio? Pode. Não só pode, como os emprega todos os dias. Pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Não é o que a gente fala todos os dias nas palestras? Que nós temos o livre-arbítrio de escolher o caminho do amor ou aquele outro que não é tão bom. O homem, porém, diz ele, não se aproveita muitas vezes desses meios. Então, isso aqui só vem como consequência da lei natural. Deus não diz assim, olha, essa humanidade aqui não está tendo jeito. Nós vamos tocar lá uma coisa ruim lá para complicar. Não é assim que funciona. Existe a lei, existe todo o sistema. Ele dá a oportunidade de estar nos dizendo isso hoje, para cada um de nós. Você tem os meios de progredir. Aonde? Pelo conhecimento do bem e do mal. Ou seja, isso que nós estamos fazendo aqui é buscar o conhecimento do bem e do mal. Quando você
deixa eu te fazer alguma coisa e vai ler um trecho desse livro aqui, ó. Tá certo aqui ou tá ao contrário, Thaís? Tá certo. Tá certinho. Se você vai ler esse livro aqui, vai ficar esquisito. Se você vai ler esse livro aqui, você está buscando o quê? Progredir no conhecimento do bem e do mal. Discernimento. Mas lá na lei de progresso está escrito um detalhe importante. Então quer dizer que o progresso moral acompanha sempre o intelectual, decorre daquele, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, a gente busca, né, o intelecto busca o conhecimento e a partir daí vai ter condições de gerar. Lá, ele vai dizer como pode o progresso intelectual, né, criar o progresso moral, fazendo que fiquem mais compreensíveis o bem e o mal. Então essa é a nossa busca de conhecimento. Não por outra coisa a gente busca, tá lá na lei espírita, né? Amai-vos e instruí-vos, né? Ou seja, vamos praticar o moral, a lei do amor e do conhecimento, que seria o ideal. Então, quando o homem, desde então, pode escolher, nos diz lá a questão, que o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência. Então, à medida que a gente vai tendo mais conhecimento, a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade de escolha, ainda da questão do bem e do mal. E isso aumenta a atenção, juntamente, a responsabilidade dos atos. É o que a gente vem dizendo nos livros A Caminho da Luz e até no Brasil também. Onde cada vez que um povo ganhava, né, uma evolução, uma melhoria, o próprio país, o Brasil, ganhava também maiores responsabilidades nos seus atos. Então não tem mistério, não tem milagre. Agora, tem a busca do conhecimento, que vai aumentar a nossa capacidade de conhecimento e também vai nos dar maior capacidade de livre-arbítrio, desde que a gente consiga também trabalhar o amor, ou seja, a parte moral, né? Essa é a parte que eu queria destacar desse embasamento que o livro nos dá. Sim, né? Não sei se o Jean quer complementar, ou Thaís. Eu até, nessa parte do progresso, os espíritos também nos são claros nesse livro que qual é o maior obstáculo do nosso progresso. Por que a gente não progride dessa forma que Deus quer de nós, né? Que é o progresso do conhecimento e o progresso moral. E eles nos dizem que é justamente o orgulho e o egoísmo, que são as nossas maiores chagas e que nos impedem desse progresso ser 100%. Isso Jesus já falava também lá no Evangelho, né? Que o orgulho e o egoísmo são travas no nosso caminho de progredir tanto intelectualmente quanto e principalmente moralmente, né? Porque nos impede de desenvolver várias virtudes que tem dentro de nós. Boa. Já quer falar também aí? Só complementando esse período da transição, né? Muita coisa está acontecendo, né? Tipo assim, a gente progride ou a gente progride. Não então, tem escolha. Antes da gente chegar nesse momento aí da pandemia, desse momento novo que a gente está vivendo, se a gente parar para analisar para aquele viés que eu falei antes, é algo muito positivo e poderia ter sido muito pior, né? E, no entanto, é algo mais leve, mais sutil. Também tiveram situações que aconteceram antes desse momento, talvez a gente nem tenha se dado tanta conta assim. Lembra lá no livro Brasil, Pátria do Evangelho, quando o Ismael procura Jesus lá, que está tudo dando errado no Brasil, né, estão prendendo os africanos, estão escravizando, estão dizimando os índios. Aí Jesus faz o quê? Pede para Ismael, vai lá no umbral profundo, pega todo mundo que faliu, pega todo mundo que errou feio, né? E traz para encarnar no Brasil. Ismael fica apavorado com aquela situação, mas obedece. Né? E aí deixa claro que o que estava se fazendo. O Brasil era, na verdade, o quê? Uma grande pátria de renovação, uma grande pátria de refazimento de espíritos, né? Um grande hospital. Algo semelhante aconteceu e acontece ainda nesse momento, né? A gente para analisar, mas o mundo, vocês estão falando aí que o mundo está melhorando, né? Vocês estão falando aí que as coisas estão ficando melhores, que o mundo está deixando de ser um mundo de prova e expiação para ser uma regeneração. Mas para um pouquinho. Se eu parar para analisar aí, 50 anos para cá, nossa, as coisas só pioraram, né? Talvez alguém se pergunte isso.
algo semelhante a nível mundial acontece. Então, aqueles que estavam lá parados na sua evolução, nos lugares mais, né, como se diz, obscuros, né, onde o espírito fica lá depois de uma reencarnação, aqueles que faliram, né, eles também estão sendo trazidos para cá, para ter as suas oportunidades de encarnação, e de aí sim carimbar o seu passaporte e ficar aqui. Então, essa negatividade toda que a gente sente, assim, mas vocês falaram em valores morais, os valores morais diminuíram, né, por conta dessas presenças, só que também tem um lado legal disso. Muita gente boa, melhor, todo mundo é bom, né? Mas muitos espíritos de luz têm chegado aqui para ajudar nesse momento. Se a gente parar para fazer uma análise, né? Quem de nós não tem em casa aquelas crianças meio diferentes, assim, né? Que são mais rápidas, mais ligeiras, que são mais, como é que se diz? Moralmente mais elevadas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem a partida daqueles que aqui não se enquadram mais, e com essa saída a gente cresce, né? Porque aquele que ainda quer continuar prejudicando o outro, lesando o outro, está sendo retirado e levado para um local onde lá, né, ele pode ajudar de alguma forma, não mais aqui. Mas também está chegando que espíritos diferentes, espíritos novos. A gente teve a chegada das crianças índigas, das crianças cristais, enfim, aqueles espíritos que a gente sabe que são diferentes, né? Automaticamente com isso também tem acontecido que uma maior energia, uma maior vibração sobre o planeta, uma velocidade maior, uma intensidade de energia maior. Então, mas olha só quanta coisa ruim aconteceu nos últimos anos, quanto escândalo, quanta corrupção, né? Na verdade, o que estava acontecendo? Aquelas coisas que eram obscuras, que não eram mostradas, daqui a pouco começa a transparecer. E a gente vive esse momento, né? As coisas que eram ocultas, elas começam a vir à tona, porque é um novo momento. É um novo momento de evolução tecnológica e de evolução moral. E por isso, aquilo que estava oculto não pode mais permanecer. Eu vi um exemplo uma vez, até eu coloquei em uma palestra, como uma casa antiga, né, onde a gente tem uma lâmpada lá de 40 watts, né? Então, à noite não ilumina muito, a gente vê as paredes e tal, né? E para a gente está tudo maravilhoso, né? Tira aquela lâmpada de 40 watts, bota uma de 100 watts. O que acontece? Você consegue identificar cada buraquinho, cada sujeirinha, cada coisinha de mosca que tem na parede, né? Então, é mais ou menos isso. Como a gente vive uma vibração muito maior agora, as coisas que antes eram ocultas, agora elas vêm à tona. Sim. Então, isso também para complementar esse momento que a gente vive, né? Onde, se a gente fizer uma análise, claro, mais superficial, a gente acha que as coisas estão piorando, mas na verdade não estão. Elas estão melhorando. Aquilo que estava errado começa a vir à tona, aquilo que não era legal começa a ser modificado, e a chegada desses espíritos de luz que, né, estão aí, estão crescendo e já começam a impulsionar essa nossa sociedade, né? Sim, com certeza. Isso é um aspecto positivo que está acontecendo no nosso planeta atualmente, né? E já há algum tempo, né? Já não é de agora. Não isso é de já agora. há algumas décadas já, Sim, né? sim. Cada vez intensificando mais, né? E esses que vão agora trazer evolução na ciência, vão trazer evoluções em muitas áreas que vão fazer nos vão fazer avançar muito, né? Segundo as previsões do próprio Chico, né? Sim, é porque se a gente for olhar historicamente, assim como a gente viu nos 2 livros das nossas séries, a gente realmente consegue enxergar essa evolução acontecendo, essas coisas boas realmente acontecendo. Mas se a gente olhar só o presente, só o que está acontecendo agora, sem ter essa base, esse histórico, né, de saber o que já se passou, o quanto bárbaro a gente foi e o quanto a gente está sendo caridoso atualmente, a gente consegue enxergar isso. Mas se a gente vê só o presente, a nossa visão fica muito, muito curta, a gente não consegue enxergar a completude, essa melhora, né? Então isso faz parte de mudar a nossa visão, olhar com um olhar positivo e com um embasamento histórico e teórico e espírita junto para complementar toda essa mudança que está acontecendo. Mas o nosso objetivo aqui é fazer uma retrospectiva, né? Sim. O que esse ano nos trouxe. O que será que o nosso público está achando aí? O que a gente conseguiu crescer e evoluir esse ano? Será que a gente evoluiu mesmo em alguma coisa, em algum aspecto? Será que ao terminar esse ano nós vamos ser iguais a como nós começamos ele? O que vocês acham aí? Se tu quiser responder para a gente também aqui, a gente vai comentando. Com certeza. Eu vou ler alguns comentários aqui que o pessoal já colocou. Boa, Thaís, isso aí. Deixa eu ver aqui. Bom, a propósito disso,
deixa eu só fazer um complemento. Eu lembrei de uma colega nossa do departamento, aliás, que não está, mas está na live, que é a Tânia, que ela fala assim, ó, mudar a lente. De repente a nossa lente está embaçada. Então às vezes tem que mudar a lente, botar uma lente positiva. Vamos botar uma lente positiva aí, nesse olhar ou não vamos? Vamos. Essa live é isso, é a lente positiva de 2020. Só que ela, muitas vezes, é a lente da verdade, né? Porque ela vê de um patamar mais alto, uma espiritualidade faz, né? Então, olhando lá de cima, consegue ver o movimento de uma forma ampla, fazendo parte de um processo. É ou não é? Isso aí. Aliás, ela está participando com a gente aqui, a Tânia. Ela já deu várias dicas. Está tendo aqui, vários comentários aqui. Aqui, vamos ver. Ela botou aqui, vamos ver algumas coisas. Ó. Mudamos o foco da nossa inteligência, do nosso lar, e passamos a vivenciar, ou pelo menos observar mais o nós, não o eu. Então, todos importam, somos todos um. Ubuntu, somos todos um. Discurso de palestrante, já se vê, né? Isso aí. E a Leila botou que o pior caos está dentro de cada um de nós. A pandemia é uma oportunidade de reorganização e crescimento. Excelente, Leila. É isso aí mesmo. É uma oportunidade de nos transformarmos, né? De olharmos para nós, já que na correria dos anos passados a gente não conseguia tempo para olhar para nós, a pandemia nos propiciou esse tempo necessário para a gente autoanalisar, né? Para a gente nos autoconhecermos. Bacana. E que mais aí? A Lise colocou aqui que os encarnados também foram acolhidos pelo Brasil. Eu, como estrangeira, sinto isso. Eu sou muito grata por estar aqui neste momento especial. Que legal. É isso aí. Porque o Brasil também acolhe, né? Não é só porque os que nascem aqui que são brasileiros, mas todos que se reconhecem como brasileiros pertencem a essa missão, né? Essa missão de Ismael, como a gente falou na série do Brasil. Olha que coisa boa, né? Então, bem-vinda. Aliás, a minha família também, né? Eu não estaria aqui se o Brasil não fosse acolhedor. É verdade. Toda a família. Eu acho que de nós aqui ninguém, né? Ninguém estaria aqui. Poucos de todo nós. Todo mundo tem um pezinho fora, né? Essa mistura então, assim, é boa. Vamos seguindo assim a dica do Jean. A gente tinha projetado esse segundo momento aí. O que a gente aprendeu de novo? O que trouxe de novas práticas ou de reflexões, posturas, né? A gente pode ir trocando eu anotei umas coisas, vocês também aí, e a gente pode ir dando umas dicas para ver se o pessoal se empolga e também vai colocar lá no chat o que eles percebem, né? Por exemplo, coloquei uma coisa aqui que a Tânia já disse lá, ó, número 1, paramos ou pelo menos desaceleramos um pouco para nos olhar um pouco mais, é ou não é? É verdade. Essa é uma das coisas. Uma outra coisa que complementa essa que tu falou e que o Jean já comentou, é a gente mudar as nossas prioridades, né? Antes as nossas prioridades talvez eram muito mais materialistas do que são agora. Nossas prioridades provavelmente agora são o contato da família, o momento com os amigos, o curtir esse momento, esse afeto, o abraço que há tanto tempo a gente não dá. A gente trocou o foco, mudou as nossas prioridades de vida para melhor. Então isso também é algo positivo que a gente pode aprender aí com 2020. Dentro desse viés, Thaís, que você está falando, realmente, né, quando a gente muda isso, é algo interessante. Eu gosto muito do exemplo do Fabiano, o Fabiano fala muito disso. Mas quando a gente para e muda, a gente sai do material e começa a se preocupar com outras coisas, é interessante, mas parece que o material corresponde, né? Parece que as coisas melhoram tanto a nível moral, mas também material, porque vem junto. Né? E aí eu sempre falo isso porque eu acho um dos melhores exemplos que tem. Sim, e tá lá no Evangelho, né? Cai primeiro o reino de Deus, todas as demais coisas serão acrescentadas. E é assim que funciona. Quando a gente para de olhar o que está fora, começa a olhar o que está dentro, começa a se melhorar um pouquinho, procurar se melhorar, procurar ser um pouquinho melhor do que a gente era antes, é automático, né? As coisas, elas começam... A vida começa a dar certo, né? Não digo só a nível material, mas a nível... em todos os aspectos da vida, né? Ela começa a dar certo, ela começa a encaixar, as coisas, elas... Aquilo que tu brigava com a vida para que dar certo, não dava. Daqui a pouco tu muda o viés, tu começa a te preocupar mais
em te melhorar, em ser melhor, em te modificar, e quando tu vê aquelas coisas, tirou o foco daquilo, quando tu vê aquelas coisas sem tu fazer força, elas começam a se encaixar, a se ajeitar, a se reorganizar, né? E indo de acordo com o que o Jean já vai. A gente está se complementando aqui, né? Querendo ou não. Mas coisas importantes que a gente aprendeu também com esse ano, pro lado espiritual, foi orarmos mais, e a importância e o efeito de uma boa oração, da meditação, do estudo, o quanto isso não foi as nossas bases para nós nos mantermos ao máximo equilibrados nesse momento de tanto desequilíbrio que aconteceu no nosso mundo, né? Então a gente também buscou esse lado espiritual para nos auxiliarmos, mas a gente viu a eficácia disso nas nossas vidas, o quanto a oração, a meditação, o estudo, o estar conectado com a espiritualidade, com Deus, nos propicia só benefícios, além do material, como o João já falou, né? Que é uma consequência. É verdade. Aqui também a Maria o pessoal está se animando, ó. A Tânia Mendes, a superação de si mesmos. A Maria de Fátima, estamos sendo chamados a praticar a caridade. Maior ensinamento do Mestre Jesus. Até coloquei um dos itens também, fechei com a Maria de Fátima. Coloquei, também. Nós praticamos mais a solidariedade nesse período, não é? Com certeza. Acho que a gente nós somos muito testados nessa coisa, como a Tânia Marques também disse ali, ou seja, mais o nós do que o eu, e mais o somos alguma coisa do que eu sou. Então, acho que isso aí a coisa está andando. Eu coloquei aqui um também, e aí vou passar com vocês também, dentro disso que o Jean fala também, quando a gente busca o reino de Deus, né? Vamos esmiuçar aí. Quando a gente busca as qualidades internas, né? As qualidades espirituais, busca também aquilo que se chama, talvez, do propósito de vida. Bom, como se diz no Espiritismo, só estar encarnado já é o propósito de vida, né? Kardec nos ensina que a passagem pela encarnação é já o objetivo do espírito. Quer dizer, já seria tudo. Mas é claro que tem a questão do propósito, muitas vezes profissional, ou os talentos que a gente veio trazer e veio manifestar. O espírito, talento é uma coisa que é do espírito, né? As suas qualidades, é uma coisa que ele desenvolve e traz na bagagem, né? Então, como se desenvolveram ou se descobriram novos talentos, ou nem tão novos assim, estavam ali, ó, aguardando a oportunidadezinha, não é? Aí deu um empurrãozinho, assim, aquele empurrãozinho que precisava, né? Tirou aquela bengalinha ali, o cara, pum, foi. Às vezes tem gente que mudou de emprego, tá ganhando mais que antes, tá fazendo coisa melhor que antes e tá fazendo o que gosta. Olha, tem muito exemplo, a gente sabe aí, a própria Elas aqui, com o pessoal que assiste, e muitos nossos amigos também. Então, a gente percebeu que às vezes não tinha um só talento, mas outros, e realmente a gente tem falado isso há muito tempo já. E tem gente que acha que não tem nenhum, imagina. Coisa, não, como se talento fosse aquela coisa assim, eu não sei cantar, não sei. Não, só um pouquinho, talento é tudo que você sabe fazer. Você sabe fazer o quê? Né? Uma atividade qualquer, que você botou amor, aí é a excelência, aí vira propósito de vida, aí vira a verdadeira prosperidade. Que o Jean estava falando ali, você investe na coisa do espírito, na coisa do que você faz com satisfação, e o mundo e ele fala assim, tudo mais vos é dado. Ele completa o que precisa. Fantástico. Fantástico. Isso é verdade, isso é verdadeiro, isso aí não é conversa, isso aí é fato. Está na Bíblia e está na vida da gente. E ainda mais nesse mesmo viés aí, né, Fabiano? A gente fala de materialismo, mas a gente começou a se dar conta que a gente não precisa de tanta coisa, né, para viver. Antes tinha que ter tanta coisa, faltava, né? A gente ia buscar aquela satisfação nas coisas materiais. A gente começou a ver que menos é mais, né? Que a gente não precisa de tanta roupa, tanto sapato, que, né? Aquilo que a gente tem é suficiente, e que coisas que até então não eram tão importantes, assim, não é que não fosse importante, mas a gente não tinha a gente não conseguia mensurar isso, né? Por exemplo, até teve um comentário aqui, eu acho que foi da Leila, né? Puxa vida, um abraço, né? Como isso é importante, quando a gente não pôde estar perto das pessoas que a gente gosta, não pôde abraçar, não pôde conviver. Puxa, como é importante, como isso faz falta. E até então, muitas vezes a gente não dava valor. Dava valor para uma coisa material lá que, né?
que tem uma limitação, e uma coisa tão importante quanto a convivência com o familiar, a presença, estar próximo, a gente muitas vezes deixava de lado. Então, nos fez repensar isso, nos fez reavaliar os nossos valores, né? Nos fez fazer um grande balanço, né? Acho que quem viveu esse ano não sai com uma opinião diferente dessa, né? Sim, tudo que aquilo que tinha valor para a gente antes, agora tem uma outra conotação, outro valor. E outra coisa que também complementa essa questão de ter somente o necessário, de não gastar com supérfluo, como o pessoal ali está falando das questões dos presentes de Natal, né? A gente também está mudando essa visão de que a presença que é o importante, o pessoal comentou ali também, e não o presente, né? Mas a gente teve todo uma prova de quanto o materialismo faz mal em relação à natureza. Nos primeiros dias da pandemia, onde houve lockdown em todos os países, a natureza voltou para o seu habitat, se limpou, a gente pôde ver os animais novamente, animais muitas vezes entrando nas cidades, né, conhecendo os locais já sem aquela turbulência das pessoas, elas conseguiram dar uma respirada, a terra deu uma respirada. E quando a gente olha para isso e consegue se conscientizar de consumir de forma mais consciente, de respeitar a natureza, que é uma lei divina, né? Porque esse respeito a gente deve ter porque é a nossa morada, esse planeta Terra, né? Então, o quanto isso também nos propiciou esse olhar mais positivo, mais respeitoso em relação à natureza. E uma outra coisa que também coloquei aqui na minha listinha é que houve um progresso tecnológico imenso. Estamos usando agorinha mesmo, que é as questões virtuais, né? Ferramentas que estavam à nossa disposição há muitos anos e só agora, com a pandemia, a gente finalmente usou essas tecnologias a nosso favor, ao nosso bem-estar, para nos aproximarmos, né? Seja em home office, seja com palestras, seja encontrando o pessoal de forma virtual. A longura, né, a distância já não existe mais, porque a gente pode estar conectado aqui, nós três, mas a gente já está conectado com tantos outros de vários lugares diferentes, de vários estados, muitas vezes de países, né, e isso nos aproxima. Então, olha que coisa positiva que realmente a gente conseguiu colocar isso em funcionamento, essas ferramentas que já estavam à disposição nossa, mas a gente não usava porque não sei mexer nisso, não vou mexer, né? E aí tá a pandemia aí, agora tu vai ter que aprender a mexer, vai ter que se virar aí, porque é isso aí que tu tem, meu filho. E a gente conseguiu. E a gente vê isso também nos próprios serviços, né? Coisas que às vezes a gente tinha que ir presencial, então reunião, viajar. Hoje faz uma facilidade, né? Então isso resulta em quê? Em tempo, né? Na verdade, cada vez mais a gente começa a ter mais tempo para se preocupar com o que é realmente importante. Sim. Né? A Dani mesmo colocou aqui, a forma mais fácil, mais rápida de conquistar e ter é ser. Né? Então, total. A evolução nos remete para isso, né? A gente se preocupar com o que realmente é importante, que não é só o ter, não é o compromisso, é o ser, né? Quando a gente começa a ser diferente, quando a gente começa a ter a modificação, as coisas começam. E estava previsto, né? Falava, né, que a gente ia ter muito esse novo momento, essa nova fase da evolução da Terra, né? Ela é uma fase que nos remete mais à introspecção, não, a nos olhar para dentro. Né? Então, a gente está vivendo de acordo com o que está já previsto e o que está mais ou menos desenhado para esse novo momento. Isso mesmo. Eu anotei mais algumas coisas também. Tu vê como tem coisa, hein? A gente está falando já, olha, um tempão das... Não. O Nelson botou uma coisa legal aqui, ó. Ele deu uma evoluída. Era um peso. Eu acho que todo mundo, Nelson, não foi só tu, não. Todo mundo evoluiu nesse sentido, né? Do outro lado, a gente está fazendo mais as próprias corridas. Isso tende a não nos engordar mais, hein? Tende a nos manter, desde que a gente tenha alguma atividadezinha, também nem que seja em casa, mas tudo bem. A gente vai deixar isso para uma outra palestra, quem sabe. Agora, aliás, desenvolvemos bastante isso também. Habilidades de manter a forma estando em casa. Exercícios em casa, com internet em casa, professor em particular via live, via web, fantástico. Então as possibilidades se multiplicam. Mas o que eu tinha aqui não era isso.
Eu posso complementar só essa partezinha que é na relação à saúde, é que aí nesse caso a gente indica o livro da Gênese do Allan Kardec também, porque ele fala toda a nossa questão, o nosso corpo, como é formado e o quanto a nossa energia e essa visão positiva que a gente está falando aqui na live de hoje é importante para a saúde do nosso corpo. Só larguei essa aí pro pessoal ter a curiosidade de procurar aí, que é muito interessante. Vai estudar lá no livro, então. Bora. Isso aí. Bom, um outro aspecto é exatamente isso que a Thaís acabou de falar. A gente não se dá conta o quanto a gente está lendo mais, né? Está pesquisando mais e buscando não só na leitura, mas também nos vídeos. Tem canais, agora a gente percebe, né? Também já existiam muitos deles, outros foram criados agora, até porque a criação de conteúdo a gente viu que não era o bicho de sete cabeças e muita gente está gerando conteúdo também. E muita coisa boa. A gente tem percebido mais as possibilidades de nos instruir, de fazer aquilo que falamos na primeira parte dessa live, ou seja, de buscar o conhecimento que vai nos elevar ao intelecto, que a roldão muitas vezes vai dar oportunidade para a gente ter mais condições de discernir o bem e o mal, mais possibilidade, não quer dizer garantia, claro, de melhorar a nossa parte moral, a nossa parte do coração, né? Então, descobrir os serviços que oferecem pela internet, por exemplo, palestras que a gente gosta, que tenham, que passem pelo nosso crivo, né, evidentemente, né, daquilo que é algo positivo, que nos traz uma coisa boa. Livros nem se fala, a gente tem mais capacidade, e aqui no canal da Elas a gente tem incentivado através justamente desse trabalho de séries, a gente poder descobrir a riqueza dessas obras. E vamos tocando bola. Sim, e uma outra coisa interessante que tem a ver com conhecimento também, e que a gente conseguiu visualizar a importância desse setor no nosso mundo, é a ciência, que o Allan Kardec tanto fala que é um dos pilares do espiritismo. O quanto a ciência se mostrou importante, e se mostra até o momento, né, desenvolvendo agora as vacinas, o quanto a ciência é importante para o nosso progresso, para a nossa saúde, para a organização do nosso mundo. Então, isso também faz com que a gente pense, poxa, a ciência não é algo lá longe, sabe? A ciência está no nosso cotidiano, está no espiritismo, né? Então, ela convive com a gente, e esse olhar também nos foi permitido ter nesse ano de 2020, né? Que é a importância da ciência. Boa. Tem uma outra coisa dentro desse viés positivo, né? A gente sabe, cada vez a gente aprende mais, especialmente quando a gente começa a buscar instrução, né, Fabiano? E a gente começa a ver assim, que quanto mais a nossa ótica em relação à vida, em relação às coisas, ela é positiva, automaticamente a vida responde de uma forma positiva para a gente. Quanto mais a gente olha a vida de uma forma negativa, preocupada com o noticiário, com aquela coisa que só mostra o lado negro da força, né? A nossa, assim, e quanto mais a gente procura o lado, como é que se diz? O lado da luz, né? Os Jedi. Do positivismo, do positivismo e olhar a vida com um viés positivo, apesar do que está acontecendo, né? Poderia ser muito pior, olha só, como tá bom aqui, olha que legal, quanta coisa boa aconteceu. A gente vive positivamente e isso atrai coisas boas para a nossa vida. Isso tem uma consequência positiva na nossa vida. E quem não tem esse exemplo, né? Quem não conhece aquela pessoa que é positiva, que tudo para ela tá bom, como ela é uma pessoa bacana quando a gente se aproxima, e quem não conhece aquela pessoa que tem aquela nuvenzinha preta em cima voando, quando a gente chega perto dela, chega até com dor de cabeça, né? Então, é para pensar. Apesar do momento, a gente tem que sempre enxergar as coisas de uma forma positiva, vendo o lado bom das coisas, porque tudo tem um lado bom. O lado bom sempre é muito maior do que o lado ruim. Essa é a mensagem e o recado, né, que a gente tem que guardar sempre. Está chegando na parte já, na reta final, né? E eu estava aqui sentindo uma questão que pode aparecer, o pessoal que está em casa assistindo, ou também você que está aí no replay assistindo no YouTube, ou mesmo no Facebook neste momento, não importa, até para os dias subsequentes. O que será que esse pessoal está falando? Ele está falando de uma coisa que eu não estou vendo, não estou enxergando nada dessa possibilidade. Certo? Se você pensa dessa forma, tudo bem. A questão é a seguinte, você está convidado a se inscrever definitivamente no nosso canal. Tá? E assistir um mínimo uma live por semana. Tem dicas,
tem leituras. Isso aqui não é ficção, tá? Isso é realidade, ponto. É lente, maneira de enxergar, é bibliografia espírita, é ciência comprovando também aquelas teorias dos malucos espíritas. Então, assim, ó, tá tudo isso, a gente fez uma retrospectiva, tá tudo isso desde março, né, pessoal? Desde março. Pra cá. Março, você que um pouco tá achando isso aqui assim, o pessoal paraquedas aqui falando uma coisa que eu não tô vendo. Tem material para ver desde março para cá, já que beleza. Material de montão para você poder desfrutar e vai ver que pouco a pouco tudo que está se falando vai ter mais sentido. Eu sei que quem está aí, a maioria já é espírito, já acompanha, mas também tem aqueles que podem aparecer querendo realmente descobrir essa alternativa bacana, essa filosofia que traz um novo viés, uma nova forma de ver a vida e transforma a vida das pessoas. É só conversar com as pessoas que aplicam, que praticam, é ou não é? Isso aí. E lá tem pelo menos, acho que umas 50 palestras lá, né? Sim, tem. Bom acervo. Tem material pra caramba aí, dentro desse viés, que sempre foi a nossa proposta aqui na Elos. Né? Sim, Boa. A gente está convidando, na verdade, a todos a limpar a sua janela da vida, né? Que deve estar empoeirada e suja, para ver o quão bonito é o mundo e o quanto é positivo se a gente se permitir olhar dessa forma. Porque as coisas ruins, elas vão acontecer. O nosso mundo está de provas e expiações para regeneração, então o mal ainda vai existir. Mas enquanto a gente der oportunidade para o bem aparecer, esse mal vai ficar bem pequenininho. Como nos ensinou a Caminho da Luz e também o Brasil, ele só tem força naquilo que a gente der de espaço, né? Senão perde a força. Tudo que a gente bota a força e a atenção cresce. Também é o bem assim, também é a luz, especialmente a luz assim. Vamos ver aí já os últimos recadinhos aqui. Pessoal aqui, obrigado, já está agradecendo aqui pela live. Tânia Mendes. Nós que agradecemos Lourdes. Vocês todos aqui com a gente. Que legal, né? Não vai dar para falar todos os nomes, mas sintam-se todos abraçados, até porque nós já passamos dos 20 aí, acho que circularam mais de 30, que bom. Sim. E muitos mais aí, quem sabe centenas, vão ver ainda no replay. Vou deixar aí para os últimos, as últimas colocações para a gente poder ir para a oração. Pode ir, já. Bom, só agradecer pela oportunidade, né? Justamente como a gente falou, né, Fabiana, a gente teve que se reinventar esse ano, né? E coisa bacana, né? Porque a gente começou a ter pessoas que a gente não conhecia e começaram a conhecer a gente, começaram a nos ouvir, né, a comentar. Então, tem pessoal aqui de Santa Catarina, pessoal de São Paulo, pessoal de outros estados também, fora os nossos amigos tradicionais que já nos toleravam, né, presencialmente, né, pessoas que vêm se juntando, se agregando. Então, a gente quer agradecer a vocês nos darem essa oportunidade e deixar a gente fazer um pouquinho do nosso trabalho, né, porque a gente sabe por que está aqui, né, a gente está aqui porque precisa poder levar a mensagem de amor, mensagem de luz, né? A gente sabe que a gente tem que fazer a nossa contribuição. Então, a gente quer, na verdade, agradecer a oportunidade de vocês nos cederem os ouvidos e a atenção, né, para que a gente possa também fazer esse trabalho que a gente precisa tanto. Né? Porque, provavelmente, lá, vai falar isso nas próximas, né, Fabiano, sobre a reencarnação, provavelmente lá a gente se prontificou como se diz, e se prontificou e se responsabilizou em fazer isso, com certeza, né? Muito obrigado, uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Eu também quero agradecer a presença de todos nesse momento especial, né, que foi olhar o nosso ano de uma maneira diferente. Quero também lembrar a todos que, uma das principais formas que a pandemia nos deu, uma das principais coisas positivas é a gente pensar no próximo. Então, que a gente pense no próximo, continue se cuidando, continuem em casa, continuem usando máscara ao sair, álcool gel, aquele procedimento todo que todo mundo já tá careca de conhecer, mas façam, gente, façam, porque isso vai fazer diferença e a gente vai sair dessa pandemia logo e muito melhores. E uma boa noite a todos, muito obrigada. Maravilha. Vamos então para a oração de encerramento. E depois, é claro, né? A despedida não é despedida, é um até logo e até sexta tem mais live. Sexta tem mais live. live.
E é claro que com aquela música esperta que o Jean encomendou aqui já. Sim. E lembrando que a live é Natal, né? Semana que vem. Live boa também. Imperdível. Projeção do próximo ano também. Também. Agradecemos então imensamente esses momentos onde essa luz passeia por tudo, por nós, pelos nossos lares, se espalha pelos nossos queridos, pelas nossas regiões, pelos nossos bairros, cidades, estados, nossos países e até, por que não, pelo nosso planeta, sim. Nessa live irradia luz para tudo, porque está Jesus como a bandeira, como o farol de tudo isso, através desses mensageiros da luz de luz. E assim queremos agradecer, que possamos nos manter nessa luz, elevando sempre nossa vibração nas nossas escolhas, na nossa boa vontade de ver o mundo nessa lente do bem. E assim, em nome de Deus e de Jesus, vamos encerrando o momento de palestra doutrinária desta live. Então, vamos lá. Me veio essa aqui, vai ser essa aqui. Olho em tudo e sempre encontro a ti, Jesus. Estás no céu, na terra onde fui. Em tudo que me acontece encontro seu amor. Já não se pode mais deixar de crer no seu amor. É impossível não crer em ti, Jesus. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti o meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti o ideal. Valeu! Boa noite, galera. gente. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Uma boa semana. E obrigado pelo carinho. Valeu!